Pessoal, boa tarde. Nós já estamos aí, 17h03. A nossa agenda para a webconferência. Nós temos a feliz oportunidade de ter presente conosco aqui para fazer uma apresentação a professora Meirilene, que trabalha na subsecretaria, na Coordenadoria Regional de Educação de Corá, né, está na função de assessora pedagógica, tá? Ocupou outras funções nessa instituição e na rede estadual de educação, uma vez que é professora. Nós registramos a presença da professora Laíva, professora Zélia, professora Lizimar, tenente-coronel Roberto, comandante-diretor do CPMG, da professora Kênia, professora Solange, e os demais vão entrando, né? Vai entrando o professor Meirilene. A gente gostaria de começar já, se a senhora não se importa, e aí o pessoal vai entrando, nós vamos deixar gravada essa webconferência, para posteriormente a gente ter uma recordação daquilo que aqui passar. Então, a senhora pode até, quem sabe, fazer a introdução, uma vez que a senhora sabe, tanto quanto nós, que nós estamos dentro de um projeto pedagógico da Secretaria de Educação, que é a Semana de Orientação Vocacional. Não é? Então, nós, entre outras atividades do projeto, que vai finalizar até o meio dessa semana, temos um teste vocacional, quem sabe, para que esses meninos possam fazer. E aí nós estamos preparando esse teste. De que forma? A partir de um blog que nós temos aí à disposição dos alunos que já têm conhecimento desse blog, estão acessando, e nesse blog a gente está colocando uma série de informações essas que dizem respeito ao leque de profissões que eles podem seguir, as várias áreas que podem atuar, né? Mas que para atuar em qualquer profissão, antes de nada, temos que ingressar aí no ensino superior, no ensino tecnológico, para que, de fato, tenha a formação necessária para essa atuação, ou conhecimentos importantes para essa atuação. Então, já temos aí uma turminha já que entrou, alguns alunos, a gente agradece muito essa participação desses alunos, essa presença deles mesmo, de ter aceitado esse convite, de terem aceitado a participação nesse projeto, porque eu tenho certeza que eles têm a consciência de que nós estamos fazendo isso para eles, né, para eles os alunos. Os professores aqui presentes, prestigiando, a gente fica muito feliz com isso, a gente acha muito importante e válido essa cooperação, essa parceria, mas eu quero registrar que esses alunos têm que entender, precisam entender que todo esse projeto é para eles, é para vocês, alunos, para vocês que estão aqui participando, Marcelo Henrique fazendo as suas ponderações, colocações, é para vocês esse projeto, Raíssa Araújo, enfim, nós estamos aqui à disposição de vocês. E já, então, eu gostaria, se ninguém tem nada para protestar, eu gostaria de passar a palavra para a professora Meirilene. Alguma outra pessoa gostaria, antes da professora Meirilene, de fazer uma manifestação? Então, não tendo ninguém querendo falar agora nessa fala inicial, eu gostaria, professora Meirilene, que a senhora ficasse à vontade de apresentar para a gente e só dizer que nós temos a prática de ser um espaço democrático. A senhora já esteve presente conosco no outra web. Então, assim, a gente gostaria que a senhora ficasse à disposição e aberta, se caso alguém queira perguntar, queira conversar com a senhora durante a apresentação, que a senhora deixasse-nos à vontade. Eu tenho certeza que isso não é um problema para a senhora, né? Então, a gente quer deixar a senhora livre para fazer a dinâmica que a senhora quer entender nessa apresentação, nessa web. Ok? Certo? Tudo ok. Eu não sei se você me ouve bem, porque para mim aqui eu estou sentindo que está cortando um pouco o áudio. Mas o áudio aí está legal? Professora, nós estamos ouvindo direitinho. Nós estamos percebendo que a internet está um pouquinho lenta, mas vai dar certo. Vai ser possível, né? Sim, não vou me estender, tá? Mas, inicialmente, já de antemão, quero agradecer o convite feito à coordenação, né? A Regiane não foi aqui para fazer esse momento com vocês, porque ela já tinha viajado
Goiânia, nesse momento, mas já justifico a ausência dela. Seria ela estar aqui nesse momento falando com vocês, não fosse a viagem que já estava agendada, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Meirilene, estou atualmente na coordenação regional como assessora pedagógica. A convite da professora Regiane, aceitei esse desafio de fazer parte dessa equipe. E estou tendo a honra e a felicidade de aprender muito com os colegas, com os alunos, né? Embora o meu trabalho seja um pouco mais distante deles nesse momento, mas a gente aprende muito com eles, com cada experiência que eles compartilham conosco. Então, meu nome é Meirilene, sou professora formada em Letras pela Universidade Estadual de Goiás. Eu me formei no ano de 2004. Às vezes eu tenho a sensação que a imagem parou. O som também, o áudio, aqui para mim congelou tudo. Professora, só a sua imagem que travou, mas o áudio tá perfeito. Mas o som está indo? Ok, então vou dar sequência. Então, eu sou graduada, né? Me formei em Letras. Quando eu comecei nessa profissão, eu não sei se realmente era o que eu queria. Eu não sei se eu escolhi ser professora ou a profissão me escolheu. Às vezes eu acho que foi até o contrário, que a profissão me escolheu. Mas não me arrependo em nenhum momento da trajetória profissional que vivi. Me sinto muito privilegiada de estar aqui. Acredito que trabalhei bastante para conquistar. Professora, nós não estamos te ouvindo. Deve ter interrompido a conexão. Então, nós estamos com alguma questão de conexão com a internet, com a professora Meirilene. Isso é estritamente possível e normal dentro de uma webconferência, dentro daquilo que a gente já tem trabalhado, né? A questão do aparato de tecnologia necessária para que a gente tenha possível uma webconferência tal como essa. Então, além das máquinas terem que ser preparadas para isso, a conexão com a internet, toda a situação aqui requer, então, uma boa situação aí para que todo mundo tenha acesso. Não adianta só estar conectado, mas tem que estar conectado bem. Nós aguardamos, então, algum momento aqui para que a professora Meirilene se reconecte, né? Para que ela continue a sua apresentação. Entendeu? Então, a gente sabe, entre todas as profissões que temos, as várias profissões, né? A profissão professor é aquela que talvez vocês tenham mais profissionais à sua disposição o tempo todo, verificando dia a dia, e talvez a menos propagada, né? Talvez a que menos tem aquela que menos tem a propaganda de fato. E aí a gente sabe que todos nós somos felizes nessa profissão. E eu acho que vocês tinham que ter essa certeza. Eu estava muito preocupado, diante dessa realização desse projeto, a gente trazer aqui tantos profissionais de tantas áreas, né? Pessoas bem-sucedidas, mas nós também somos bem-sucedidos naquilo que nós estamos fazendo, né? Nós não estamos fazendo isso que nós estamos fazendo à toa. Nós estamos estudando, nós estamos nos qualificando, nós estamos nos preparando para sempre garantir aquele profissionalismo, aquele sucesso naquele trabalho que a gente faz. Então, eu gostaria muito, repetindo, né, que vocês todos tivessem essa certeza de que é uma profissão tão quanto válida, importante, interessante, gostosa, né? Uma vez que nós somos desafiados a cada momento, a cada dia, a cada situação, porque parece que a gente tem que desenvolver uma série de habilidades aí. Eu dizia que quando eu estudava na licenciatura,
eu pensava, eu tinha que aprender um conteúdo para poder ensinar, né? Mas a gente sabe, né? Tem vários professores aqui conosco nessa web e sabe muito bem que não é só isso, né? Não é só isso mesmo. Além de saber o que tem que ensinar direito, do jeito que é apreendido. Temos que mostrar a importância daquilo que se ensina. Temos que fazer uma série de outras coisas aí para que o conhecimento seja de fato válido, né? E aí, todos os que apresentaram-se até aqui são aqueles que nos disseram que foram bons alunos, que estudaram, que nunca negligenciaram, mas que não negligenciam aula, que valoriza todo esse processo. Então, acho que enquanto a professora está se reconectando, a gente podia aproveitar esse momento aqui para colocar algumas questões nesse sentido, né? Nós temos a Silmar, tutora pedagógica, professora Zélia, tenente-coronel, professora Elizimar, professora Laíber, nós temos a professora Valdelice, professora Kênia, né? Professora Solange, enfim, a gente podia aproveitar esse momento até que ela se reconecta lá, para a gente, então, garantir uma comunicação aqui. Vocês fiquem à vontade, então. Caio, só repassando aqui, que a Merilene pediu para aguardar um pouquinho, porque ela já estava conectada lá, de acordo com o link lá da CRE, mas rapidinho ela está retornando, ela está resolvendo o problema, tá bom? Enquanto isso, vamos nós aqui pontuar isso aí, né, que é tão importante, agora é o nosso momento. Nós estaremos aqui encerrando o projeto, eu acho que agora é o momento da nossa classe dar agora a nossa contribuição, né? De fato, realmente, o que é essa educação para nós? O que é ser professor? Eu acho que eu vou aproveitar esse momento e agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pela oportunidade da gente estar desenvolvendo esse trabalho. Eu penso que nós estamos numa era interessante e eu, assim, quando nós resolvemos lá numa reunião colocar esse projeto nas mãos de vocês, os professores de humanas, nós sabíamos que o projeto ia ficar bom, mas eu vou dizer para vocês, grupo de humanas, que é o meu grupo, né? Vocês superaram, né? E eu espero que a superação de tudo, né, que é o esforço que a equipe fez, que é a busca de profissionais, que é a participação efetiva dos profissionais. Eu estava aqui agora, enquanto não começava a web, vendo aí a entrevista, né, o vídeo gravado pelo Guilherme e o Heitor. E, assim, isso mostra para nós que os jovens estão aí na ativa e ninguém chegou onde chegou de graça, né? E aí eu penso que se os nossos alunos, né, aproveitarem esse momento, o blog que está aí colocado, essas web que aconteceram essa semana, né, semana passada e essa semana, e com a instrução de cada professor, estou aqui vendo o rostinho da Laíber, da Elizimar, né? Lá, se eu viro a tela, eu vou vendo o rostinho de cada um, né? Ninguém de nós somos mais ou menos importantes num processo desse, né? O professor, o jornalista, o médico, o farmacêutico, o enfermeiro, né? O técnico de informática ou eu não sei quantos mais, né, que passaram por aqui. Fato é que cada um tem uma importância no lugar que ocupa, né? E nós, os professores, somos aqueles que disseminamos os sonhos, né? Nós disseminamos os sonhos. E muitas vezes a gente prega o impossível, né? Quando a gente fala para o aluno assim, olha, o fulano de tal lá do terceiro A, ou do terceiro B, C, D, E, F, né? Você pode fazer medicina na Universidade Federal. Tecnicamente, às vezes na cabeça de algum aluno que pensa que isso é tão distante para ele, ou estou falando medicina porque é um dos cursos mais concorridos. E hoje a jornalista falou da questão financeira, porque tem algumas profissões que são românticas. A nossa profissão hoje, ser servidor da educação, é romântico.
exceto por alguns casos, né? Então, mas nós fazemos isso com amor, né? Nós fazemos isso, damos o nosso melhor, né? Então, e o que ficou claro para mim nessas webs é que o profissional, seja ele onde ele estiver, aí eu falo para os alunos, né? Para onde ele estiver, ninguém chega no ápice, no melhor, tem as melhores oportunidades, não aproveitando essas oportunidades que lhe é fornecida. E o Caio está em vantagem, né, Caio? Professor de inglês da 3ª série, e eu acho que não teve nenhum dos palestrantes dessas webs que não falou sobre o inglês, né? O aproveitamento do inglês e tudo mais. Então, isso é para mostrar para os nossos alunos que cada disciplina na sua particularidade. O Guilherme acabou de falar agora sobre a economia política. Ele é uma pessoa que, com certeza, vai ser empregado numa multinacional, internacional, porque ele resolveu estudar economia política, né? Então, isso é o quê? Isso é história, geografia, filosofia, sociologia, né, Caio? Nossa disciplina. Então, observa bem. Então, cada disciplina, ela tem a sua particularidade na formação do cidadão, do aluno, para que ele alcance o seu curso. Porque, às vezes, o seu curso é um hoje, amanhã pode ser outro, né? Eu tenho uma filha que fez enfermagem e depois resolveu fazer medicina. Está na mesma área, mas não é o mesmo curso, né? Então, assim, às vezes a gente muda de curso, muda de trajetória. Isso não quer dizer que isso é ruim. Isso é bom. Nós temos a Catilene, que é advogada e professora. Então, nós temos várias pessoas que têm aí 2 formações. Então, cada um, que a gente aproveite, que os nossos alunos aproveitem, né? E que a gente possa contribuir, nós, os professores, contribuir com esses alunos. E, assim, eu quero já deixar aqui o meu agradecimento. Eu encerro minha fala aqui, não vou voltar a falar no final. Mas, assim, eu quero dizer para vocês, meu grupo de humanas, eu estou extremamente feliz, vou ser redundante agora, ultra mega feliz com vocês, tá? Eu quero dizer para vocês que esse projeto está fechando hoje com chave de ouro, na minha visão, e eu quero deixar aqui meu coração batendo para vocês, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada. Então, nós percebemos que a professora Merilene já conseguiu a reconexão, e pela imagem aqui parece que está tudo certo, né, professora? Nós estávamos tratando aqui já um pouco na mesma linha daquilo que a senhora vai trazer para a gente, né? Pelo menos está preparado. E a gente gostaria de devolver, então, a palavra para a senhora, professora. Aí, no final, os demais outros que quiserem se manifestar vão ficar à vontade para isso, ok? Caio, áudio está ok? Está me ouvindo, Caio? Ok, estou ouvindo um pouco baixo, mas estamos ouvindo, professora. Eu tenho microfone agora. Melhorou? Melhorou bem, melhorou bem. Ah, agora eu tenho um microfone. Então, né, retomando a minha fala, tecnologia tem disso, né? Progresso, desenvolvimento, mas é também aborrecimento. Às vezes acontece. Não aconteceu nada. Ainda estamos em teste. Mas está funcionando. O problema é que só dá problema quando a gente precisa realmente, né? É verdade, né? Aí estamos aqui testando ainda algumas ferramentas. Meninos, então, né? Eu estou vendo aqui que tem bastante participação de professores, estou vendo aqui um aluno, né? Não identifiquei, o Otávio Fernandes, a Zélia, a Elisimar, a Laíber, a Solange. Então, muito bom estar aqui com vocês, meninos, colegas, nessa conversa bacana sobre as profissões. E a mim me resta falar sobre a profissão que eu acredito ser a melhor de todas, a mais nobre, que é a profissão do professor, né? Ser professor, para mim, é uma satisfação imensa. Eu tenho um carinho muito grande, um zelo muito grande pelos professores, por essa profissão, defendo ela com unhas e dentes. Às vezes, meu marido me falava assim, por que você não muda de profissão? Eu falei, como? Mudar para quê? Se aqui eu me encontrei.
assim que a gente se casou, ele vivia pedindo para mim entrar na polícia. Faz um curso, entra na polícia. Falei, como assim? Para que eu vou entrar na polícia se eu me realizei como professora? Se eu me identifico nessa profissão? Então, eu disse inicialmente que eu não escolhi exatamente ser professora. Parece que a profissão me escolheu, mas eu me encaixei tão bem nela e eu gosto tanto de fazer o que eu faço, eu gosto tanto de cuidar do pedagógico, eu gosto de ser coordenadora pedagógica, eu fui coordenadora pedagógica por anos e me encontrei nessa função. Eu pude participar de uma web dessa semana vocacional de vocês, né, com eu acho que ele era um agrônomo, né? Já não sei se ele é doutorando ou se ele é doutor já na profissão. Doutor então, assim, Eldo, ele é doutor em agronomia e professor universitário de agronomia. Isso, exatamente. Então, assim, ouvindo ele falar também, e essa forma como a gente defende, cada um defende sua profissão, que ama, aquele que ama o que faz, né? Vendo ele falar, eu pensei assim, puxa, se eu fosse começar agora, será que eu seria agrônoma? Porque ele defendeu tão bem a profissão dele, né, que parece que incentiva a gente a querer fazer aquela profissão, seguir aquela profissão também. Mas então, estamos aí há 2 semanas, né, desde a primeira semana de maio, a gente já está aí encerrando, já partindo para a 3ª semana de maio, na verdade. Nós tivemos as 2 primeiras semanas, assim, dedicação completa a essa semana vocacional. A primeira semana foi de preparação, a segunda semana de execução desse tema, das discussões com os alunos. É uma semana que não está acontecendo só aqui em Iporá, é uma semana que é estadual, semana estadual, vocacional, o foco, né, aí nas profissões. Então, durante essas semanas, mais especificamente a semana passada, hoje vocês estão encerrando, o tema foi qual carreira seguir? Então, os alunos vivenciaram, aí, os alunos do ensino médio vivenciaram e puderam compartilhar experiências aí com vários segmentos da área profissional, cada um palestrando, né, sobre a sua profissão, defendendo aquilo que gosta, contribuindo com vocês para a escolha daquilo que querem seguir carreira, né? Daquilo que desejam fazer para o resto de suas vidas. Então, essa é a pergunta que não quis calar. Qual carreira seguir? Tem muita gente pensando qual carreira seguir, mas, infelizmente, poucos consideram uma das profissões mais importantes da história da humanidade, que é a do professor. Nós estamos vivendo uma era em que a carreira do professor parece não ser assim tão desejada. Eu pude ver alguns depoimentos de alguns alunos de várias unidades escolares nesse período. Aí tinha sempre a pergunta, qual carreira seguir? Eles colocavam uma foto e embaixo registrava a carreira que gostariam de seguir, né? Qual a profissão? Aí tinha lá odontólogo, médico, enfermeiro, advogado, técnico da Polícia Civil, alguma coisa assim, aeromoça, aviador. Mas você acredita que dentre esses depoimentos todos, eu não vi, infelizmente, eu vou dizer, eu não vi nenhum aluno se reportar ao professor. Isso me entristeceu, eu confesso. Então, eu quis começar essa minha fala agora refletindo sobre isso. Por que que, às vezes, a gente não quer ser professor? Por que que os nossos filhos, essa geração mais jovem, não quer ser professor?
Eu penso não. O professor é uma carreira, é uma profissão que ela perpassa por todas as demais profissões. Eu tenho um orgulho danado de ser professor. E eu já tive também alguns depoimentos assim de alunos, eu acho que na inocência deles, de se reportar ao professor como se fosse uma profissão que, de repente, tivesse assim, passasse por necessidades. Eu não sei em que momento que isso possa acontecer. Se a gente deixa transparecer isso, quando a gente luta por melhores condições de trabalho, por dignidade, por valorização, por melhor remuneração. Eu não sei se essa nossa luta, às vezes, deixa transparecer para o aluno que a gente não está tendo condições financeiras nem para as necessidades básicas. Eu me preocupei com algumas falas de alunos já, assim, que às vezes eles falam do professor como se o professor ele não tivesse, às vezes, a remuneração suficiente para se manter. Então, eu penso que é um equívoco muito grande se passa pela cabeça, que seja dos estudantes ou da própria comunidade, que o professor lute porque está tendo dificuldades até para comprar comida, né? Às vezes tem essa impressão de que seja, e não é, não é. Nós trabalhamos muito, temos uma remuneração satisfatória que nos garante condições dignas para viver com a família, um certo conforto, mas a gente luta sim, porque consideramos que pelo que a gente faz, pelo trabalho que a gente realiza, a gente precisa sim de um reconhecimento melhor, isso falando até financeiramente. Tá? Então, isso eu pensei que tinha que ficar claro nessa minha fala. Por que que o aluno, às vezes, não quer, o estudante hoje, ele não almeja ser professor? Por que que ele prefere ser advogado? Por que que ele prefere ser engenheiro, odontólogo, médico? O que que acontece? Por que fugir da profissão de professor? Então, que fique claro que o professor, ele luta por dignidade, por melhores condições de trabalho, ele luta por melhor remuneração, porque a gente entende que a gente estuda constantemente para preparar vocês bem, e a gente merece, sim, ser melhor valorizado, né, em todos esses quesitos que eu falei, mas que é uma profissão maravilhosa, digna. E eu só diria para vocês, digo para minha filha também, se você sentir o desejo de ser professora, seja professora. Eu terei muito orgulho em ter você, minha filha, como colega de trabalho, né? Ser professor, acho que a melhor coisa em ser professor, meninos, eu não sei quantos alunos estão podendo me ouvir agora, mas ser professor, a melhor coisa que eu vejo na profissão é a possibilidade de todos os dias aprender. Todos os dias aprender. E quando eu falo isso, é aprendizado de fato. E eu vou dar um exemplo bem prático, simples, mas um exemplo que eu observo. Eu trabalhei uma época com uma turma de alunos do 7º ano. Embora eu seja formada em letras, eu trabalhei, eu não sei se chegou a ser 1 ano, eu acredito que foi 1 ano. Eu trabalhei com uma turminha de 7º ano, a disciplina Geografia, é da área de humanas, não é da área de linguagem. Mas eu trabalhei, o professor tem disso também, ele se vira nos 30, né? Se precisar fazer, vai lá e faz. E trabalhando Geografia, eu me envolvi tanto com a questão ambiental, porque a Geografia foca muito, pelo menos no período que a parte do currículo que eu trabalhei,
focava muito a questão ambiental, né, os impactos ambientais, a questão de economizar água, energia. E isso foi em mim tão profundo, quando eu ensinava para os alunos sobre a questão da economia da água, eu ensinei e eu aprendi. Porque eu sabia, não é que eu não sabia disso, eu sabia de tudo isso, que precisava economizar água, que precisava economizar energia. Mas, enquanto eu não ensinei, eu não aprendi. Então, assim, antes disso, eu tinha o hábito de todos os finais de semana, eu lavava a minha calçada, as minhas janelas, portas com água da torneira, né? Água limpinha, água potável. Aí, depois desse meu contato com a geografia, e trabalhando tão assim, com afinco, ensinando de fato, eu aprendi, de fato também, que eu não podia lavar calçada, lavar janelas com a água da torneira, com a água limpa. Então, por isso eu digo, quem ensina, aprende. Outra questão também é o próprio uso do celular, que é algo simples. A gente ensina para o aluno que não pode usar o celular durante a aula. E eu não uso também. Se eu entrar na sala de aula, eu já entro com o celular desligado ou deixo ele em outro local. Então, se a gente ensina, a gente aprende. É a melhor forma de aprender, é ensinar. E qual outra profissão tem esse contato tão direto com o ensino e aprendizagem? Só o professor. Então, esse é o grande legado que eu vejo na minha profissão. Outra coisa que eu acho bacana também na profissão do professor é o impacto da nossa profissão na vida do outro. Eu me lembro, não faz muito tempo, é claro, que eu sou bem jovem ainda, mas eu me lembro com muita, é como se fosse ontem, eu me lembro tão bem da minha primeira professora. A minha professora, na época eu não fiz educação infantil, a gente já entrava direto no primeiro ano. E eu me lembro muito bem dela, eu me lembro que ela falou assim para mim, você já sabe fazer o azinho? E eu, toda cheia de mim, né, porque eu tinha irmãs mais velhas que ensinavam em casa, peguei e fiz todas as vogais, fiz todo o alfabeto, mas eu me lembro disso como se fosse hoje, e foi meu primeiro dia de aula. É o impacto que o professor provoca na vida do aluno. Eu penso que isso também é algo importante. Às vezes a gente não lembra do médico que você consultou com eles mês passado, mas você lembra da sua professora lá do primeiro aninho, lá da educação infantil. O professor, ele passa pela vida da gente e ele deixa, assim, ele deixa na vida da gente uma espécie de tatuagem. Ele tatua na nossa alma, me parece, a sua essência. E a gente é capaz de captar isso do professor. E eu vejo que isso é o grande barato, o grande legado de ser professor. Às vezes eu passo por alguns ex-alunos na rua, às vezes a gente não se lembra tão bem deles, até porque eles crescem, né? Mas eles passam pela gente e eles lembram. Falam, você foi minha professora tal. Outro dia mesmo eu estava na porta do banco, um aluno entrou, chegou perto da caminhonete para conversar com meu marido, né? A gente estava dentro do carro, e ele falou assim, professora Meidilene? Falei, sou. Aí ele não está lembrado de mim, não, né? Eu falei, mas vocês crescem, mas eles não se esquecem da gente. Então, assim, qual outra profissão tem esse poder de criar raízes tão profundas no outro, no ser humano, né? Então, esse é um dos grandes legados que eu vejo na profissão do professor. Então, assim, eu estou aqui defendendo o meu peixe, né? Eu sou professora, amo o que eu faço, e eu penso que a gente precisa motivar esses jovens estudantes aí a ingressar também na carreira da docência, né? Porque eu senti falta, em todas essas discussões da semana vocacional, eu senti falta de um aluninho levantar a mão e dizer, eu quero ser professor. Então, o que falta para vocês, para se interessarem mais
por essa profissão tão nobre, tão bacana. E eu acho que, sem medo de estar sendo exagerada, não estou sendo, essencial. A profissão do professor é essencial. Não é possível chegar a nenhuma outra profissão sem passar pelo professor. Então, ser professor é essencial. Enfim, né? Ser professor te dá a possibilidade de estar em constante aprendizado, pois não há limite para o conhecimento. Então, todos os dias é um aprendizado diferente. Todos os dias você aprende com o aluno. E quando eu digo aprendizado, às vezes pode até ficar subentendido que eu vou aprender língua portuguesa, que eu vou sempre estar aprendendo algo novo da língua portuguesa, porque é minha área, ou inglês, né? Embora eu nunca trabalhei com a língua inglesa. Mas não é esse o conhecimento que eu falo. Eu falo conhecimento mesmo, conhecimento de mundo, conhecimento do ser humano, conhecimento de pessoas, oportunidade de estar, da gente se avaliar, porque professor também, o povo gosta de avaliar, né? Fazendo, avaliando, reavaliando, corrigindo rotas. É a profissão do professor sempre fazendo isso. Então, é fazendo essa análise, corrigindo, o que eu preciso mudar, onde eu preciso acertar, onde eu estou errando. Eu penso que é a profissão que mais analisa o ser e se autoanalisa também. Então, é muito bom ser professor. E o que fazer? Se eu me interessar em ser professor, se algum dos alunos da escola, do colégio, do CPMG Ariston Gomes, se algum de vocês se interessarem em ser professor, o que devem fazer? Concluir, obviamente, o ensino médio, né, que vocês estão concluindo, muitos concluindo esse ano, e ingressar numa faculdade, né, numa universidade de licenciatura. Então, vocês vão fazer licenciatura em alguma área, né, algum componente, em letras, na área de linguagem. Quem faz letras se habilita para trabalhar com língua portuguesa e língua inglesa, ou fazer geografia, ou fazer história, ou fazer matemática, física, química, biologia, algo que seja na área de licenciatura. Aí, se eu fizer isso, já estou pronta, aí acabou? Não. Como eu disse aqui ainda há pouco, não há limite para o conhecimento. Aí vocês ainda poderão fazer uma pós-graduação, entrar num curso de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. Tá vendo? Ser professor também você pode ser doutor. Às vezes fala assim, eu quero ser doutor. Aí vai lá ser advogado, vai ser médico, vai ser odontólogo, porque usa um título de doutor. Mas o professor também, ele pode ser doutor, tá? Então, o que vai demandar isso é o meu interesse em continuar estudando, em aprimorar e entrar nesses cursos que vai me dar titularidade. E quanto mais eu estudar, quanto mais eu me aprimorar, melhores chances salariais eu terei, né? Então, para finalizar esse meu raciocínio em relação ao professor, só reforçar. Estudem, pensem, reflitam, tentem observar o seu perfil, de repente seu perfil se encaixa mais em ser professor. Olha, nós tendo aí alguns professores, jovens professores aí do Colégio da Polícia Militar, né? Já ingressando o ano que vem. Então, reflitam bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta dessa minha fala? Em relação à profissão do professor, eu não estou mais tendo acesso aqui, pelo menos o meu, quantos alunos... Nós temos aqui 14 participantes. São poucos participantes, desses 14 participantes, eu não sei quantos são alunos, eu estou vendo que o Otávio está por aqui, mas quantos mais alunos teremos nessa web? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aberta agora, no momento, para responder. Então, pessoal, vamos aproveitar essa deixa da professora,
Quem gostaria, então, de fazer algum comentário? Professor, nós estamos gravando a web, então, mesmo aqueles que não estão presentes aqui agora, nesse momento, eles vão ter esse acesso, uma vez que esse vídeo estará no blog, ok? No blog do projeto que a gente tem. Então, as pessoas poderão ver depois essas ponderações muito interessantes que a senhora fez. Mas o Marcelo Henrique, ele está sempre participando conosco aqui, sempre comentando, é muito interessante a participação dele. Inclusive, ele está ativando aqui. Marcelo Henrique, você quer dizer alguma coisa para a professora? Eu gostaria sim, por causa que... Oi, Marcelo. Oi, Merilene. Ela citando aí essa turma do 7º ano, inclusive eu fui aluno dela, se eu não me engano foi no 7º, e no 8º ano também eu fui aluno da Merilene. Isso mesmo. Muito bom te ver aí, Marcelo. Já cresceu, né? Cresci. Quase não te conheço mais. Engordou um pouquinho também. Muito bom rever a senhora. Prazer em te ver, Marcelo. Então, tá certo, Caio. Então, eu vou concluir minha fala nesse momento. E como aqui eu estou falando como professora, né? Mas eu também estou aqui representando a Coordenação Regional de Educação, na pessoa da professora Regiane. Repito mais uma vez que ela não pôde estar, né, nessa web hoje com vocês, porque ela já tinha um compromisso em Goiânia. E em nome dela, em nome de toda a equipe aqui da Coordenação Regional, novamente eu parabenizo vocês pelo trabalho realizado com os alunos durante a Semana Estadual Vocacional, né, conhecendo as profissões. É um momento riquíssimo esse, envolver os alunos dessa faixa etária nesse tipo de discussão é de extrema importância, porque já pensou, na minha época, né, quando eu fiz o ensino médio, gente, jamais a gente tinha ações como essa. A gente caía nas profissões assim, quase que sem saber exatamente se era aquilo que queria fazer. Hoje, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer mais sobre cada uma dessas profissões. E é muito importante que a gente conheça, porque às vezes a gente pensa assim, eu quero ser tal coisa. Mas a gente não sabe exatamente se essa tal coisa vai se encaixar o meu perfil. Daí a importância de conhecer, de ler, de pesquisar, de ouvir os palestrantes, ouvir os professores, para a gente entender se eu realmente me encaixaria em determinada profissão. Então, eu fiz aqui algumas considerações, né? As 2 primeiras semanas de maio foram dedicadas às discussões sobre as profissões. A primeira semana foi de preparação interna com as equipes escolares e a segunda semana de execução com os estudantes do ensino médio, né? Então, tivemos aí a Semana Estadual de Orientação Vocacional, conhecendo as profissões. Sim, conhecer as profissões é muito importante. O que se pretende fazer profissionalmente na vida adulta é uma decisão que vai impactar a nossa vida para todo sempre, né? E uma vez que a gente começa numa profissão, às vezes a gente não está muito feliz, mas você fica nela porque você já acha que já passou da idade de experimentar coisa nova, né? Então, quando eu gravei um videozinho para a escola, eu falei justamente nessa questão de não perder tempo, de ingressar numa faculdade já sabendo o que quer fazer, para não perder tempo. Então, é muito importante. Sendo assim, meninos, antes de escolher uma carreira, é necessário que você se conheça, que analise a sua vocação, suas habilidades, aptidões, suas inseguranças e seus pontos fortes. Feito isso, terá condição de avaliar as possíveis áreas de atuação que melhor se encaixar ao seu perfil. Então, isso é fundamental. Essa semana foi pensada exclusivamente para que vocês se autoconheçam, para que vocês se olhem, se enxerguem
e analisem o seu perfil, falando, puxa, eu acho que eu me encaixo aqui, ou eu me encaixo ali. Então, se eu me encaixo aqui, eu vou procurar entender mais um pouco sobre esse aqui que eu estou falando. Esse aqui, será que é o quê? Odontologia? Será que é professor? Então, vamos conhecer um pouco mais sobre isso e ver se realmente é isso que eu quero fazer. Então, fica aqui mais uma vez, eu sei que isso aí já foi muito discutido com vocês, por todos os professores, mas deixo aqui formalmente, né, em nome da coordenação regional, essa fala, essa observação para finalizar aí essa semana vocacional, que eu sei que vocês, a Zélia já deixou claro, que hoje vocês estão encerrando essa ação, né? É uma ação envolvendo aí a escolha das profissões. E não poderia deixar também de parabenizar aí ao professor Caio Maluf, a Valdelice, o professor Jairo também, tive um contato com ele outro dia, me parece que são os 3 que estão mais envolvidos diretamente, a professora Zélia, como coordenadora aí do ensino médio, então, o comandante, né, Coronel Roberto, que foi uma semana muito produtiva. Eu não acompanhei todas as palestras, mas eu tive depoimentos de quem acompanhou, a Silmar teve acompanhando, que é a tutora de vocês, e me trouxe, assim, experiências maravilhosas. Então, a ação que vocês desenvolveu nessa semana foi uma ação exitosa, sim, e vale a pena compartilhar, vale a pena a gente divulgar esse trabalho. Inclusive, a coletânea aí de fotos, manda para a gente poder divulgar com a rede estadual, tá? Com a Superintendência do Ensino Médio, porque foi muito proveitoso o trabalho de vocês, muito produtivo. Só parabenizar. Muito bem. Ô, professor Melene, muito obrigado. Foi muito exitoso, né, esse seu trabalho, esses seus apontamentos aqui nesse momento aqui agora. A gente gostaria, eu gostaria de propor aqui uma quebra de protocolo, uma vez que a gente está hoje defendendo a nossa profissão, né, pelo menos de quase todos quem está aqui agora, os professores, eu gostaria de perguntar para cada um desses professores, vou fazer uma chamada aqui, se vocês concordam, claro, para vocês dizerem o que vocês estudaram para estar onde estão, né, e como é que foi quando vocês começaram a trabalhar, isso assim, de forma bem resumida, bem sucinta mesmo, entendeu? Só para dizer, eu estudei isso, aquilo, outro, comecei a trabalhar com tal idade assim e estou nessa posição aqui agora. Vocês concordam comigo? Eu posso fazer essa chamada e vocês podem fazer isso? Então, eu queria devolver para a senhora, professor Milene, o que a senhora estudou, onde a senhora estudou, tal, e como começou a trabalhar. E depois eu vou chamando os demais para dizer um pouquinho aí o que essa trajetória. Até porque para os nossos alunos nos verem como exemplos, né? Ver o caminho que a gente percorre para fazer o que a gente está fazendo nesse momento. Se vocês aceitarem, eu ficaria muito feliz com essa possibilidade. Sim. Então, assim, sendo bem rapidinho, né, como você disse, eu comecei ainda há 26 anos atrás, eu comecei de uma maneira quase que informal, eu não tinha ido no curso superior, quando eu comecei eu tinha um curso de magistério apenas, que é de nível médio, mas eu comecei com uma turma de educação infantil. Logo que eu comecei com essa turma de educação infantil, eu senti a necessidade de realmente cursar uma faculdade. Aí eu fui para a universidade, cursei letras por 4 anos na Universidade Estadual de Goiás e fiz uma pós-graduação também por uma universidade, se não me engano, de Brasília. Fiz uma pós-graduação em gestão escolar e hoje, no momento, eu tenho um desejo muito grande de fazer um mestrado, mas ainda não tive oportunidade. Eu penso que para mim fazer um mestrado eu vou ter que rever minhas escolhas atuais em relação à carga horária, né? Então, ano passado eu tentei ingressar no mestrado, mas eu vi que não seria possível por conta da minha carga horária, né? Eu precisaria ter um dia livre na sexta-feira para poder me dedicar aos estudos, mas ainda é algo que eu quero fazer antes de me aposentar. Ótimo. Professora Laiber, a senhora, por favor, poderia nos dar um mini currículo da senhora? Boa tarde para boa noite, né, a todos. Saudades de todos, né? A convivência
ela é muito gratificante. Esse momento, estar com os alunos, não é possível, mas estou com saudade de todos, né? Olha, na verdade, o meu ensino médio não foi nada ligado à educação. Eu fiz contabilidade, né? E aí, por desvios da vida, eu fiz letras, né? Durante 4 anos aqui em Porá, fiz especialização em Goiânia. E entre a formação de letras e a especialização em docência universitária, eu passei no concurso público, né? E eu achava que era a pessoa, por ter passado no concurso público, que a vida ia ser muito fácil. E não foi, né? Para eu tomar posse desse concurso, quem é meus amigos sabe, eu fui convocada para um assentamento de sem terra. Eu morei na escola, eu vivi a realidade de sem terra. Então, assim, uma mulher, uma adolescente, para mulher, para moça de cidade urbana, ir para uma fazenda que não tinha nada, você morar na escola, você enfrentar o dia a dia da zona rural, né, para adquirir um concurso público, e todas as adversidades daquela situação era muito, muito, chorava. No dia que eu faço, não, hoje eu desisto, né, eu falei assim, não, mas eu não posso desistir porque eu tenho que ser mais forte que tudo, né? Mas a educação, trabalhar com pessoas é muito gratificante. Todo dia é uma situação nova. Eu preparo a aula, eu vou para a sala, mas na hora que eu entro, cada sala tem um ritmo, né? Tem acontecimentos, e você tem que estar preparado para tudo, né? Para o aluno que não quer estudar naquele momento, que você tem que incentivar. Para o aluno que pesquisou em casa a aula, que vem te questionar, e você tem que dar a devolutiva para ele, tem que estar à altura daquele aluno. O aluno que olha para você e vê em você um espelho, uma expectativa, aquele aluno que se torna parte da sua família, porque ele não tem a quem recorrer, ele convive mais com você do que com a própria família, você se torna uma pessoa mais, um parente, né, de primeira linha para ele. Então, a educação, você educa pessoas e você é educado por elas também. É muito gratificante. Hoje, eu não mudaria a minha profissão por nada. Apesar que alguns falam que às vezes a gente é muito pretensiosa, o salário não compensa, essas coisas, mas compensa, porque você está formando pessoas, você está formando um futuro melhor. E a gente só faz isso através do convívio, através da relação, através de moldando a mente das pessoas. E o professor é isso, né? Ele molda. O aluno é o reflexo do que o professor é. Então, sempre quando a gente fala, nossa, que turma terrível, mas como que você lida com aquela turma na sala de aula? Como que você trabalha aquela situação? Aí vem o professor e fala, não, eu não tenho problema. Então, a empatia que a turma tem com você é muito importante, né? Então, a educação hoje, ela está passando por essa nova moda, né? Dessa nova forma de trabalhar. Estou sofrendo muito para adaptar, né? Eu fui educada no molde muito tradicional, né? Muito certinho, muito compactada, e ter que abrir, ter que apresentar outras funções, ter que lidar com tecnologias é diferente, mas é necessário porque a gente sabe que nós não podemos deixar os alunos desassistidos, né? Então, a educação hoje, ela é muito importante e fundamental na formação de qualquer ser humano, ok? Obrigado pelas palavras. Vamos, assim, quem quiser ser um pouco mais resumido, né, a gente não tem problema com isso. Eu quero chamar agora a professora Elisimar e depois a professora Kênia, por favor. Boa tarde a todos. Bom, eu vou ser bem rápida, né? Eu fiz história, caí de paraquedas, que eu fiz foi contabilidade. Jamais imaginei ser professora, a profissão me escolheu, né? E eu só queria falar uma coisa para a professora Merilene, que a angústia dela em relação a não ter encontrado nenhum aluno que queria ser professor, que deseja ser professor, eu também passei. Porque eu tentei procurar alunos para poder fazer um vídeo, né? Para falar sobre a profissão que deseja, eu não encontrei nenhum aluno que fosse fazer para ser professor. E eu fiquei bastante angustiada também, tá? Mas muitos vão ser professores. Assim como eu nunca imaginei ser professora, sou professora hoje e gosto muito. Me descobri, era a profissão que eu tinha que ser mesmo, professora. Ok? Então, agora a professora Kênia
E a próxima, a professora Solange, ok? Boa noite. Eu sempre com a ajuda aqui do Otávio, que eu tenho um probleminha aqui com a web. Boa tarde, boa noite a todos. Vou ser breve, Caio. Então, eu sou professora há 20 anos, sou formada em História. Durante a minha jornada de trabalho, de carreira profissional, já atuei em várias funções, né? Mas sempre eu volto para a sala de aula, né? E é onde eu gosto bastante. Eu já tive várias funções, tipo coordenação, vice-direção, professora de AE, que era antes, né? Antes da minha atuação, e com as mudanças na educação, foi necessário quem é formado por área vá retornar para a sala de aula. E aqui é o local que eu gosto também de estar. E é isso. Obrigado. Então, eu chamo a professora Solange, depois a professora Valdelice, por favor. Então, vamos lá, né? Eu sou professora, fiz letras. Quando eu estudava o ensino médio, não queria dar aula, não era esse o objetivo, né? Eu queria ser engenheira civil, para falar a verdade. Só que, por circunstâncias, eu fiz letras. Terminei em 93, eu sou da terceira turma da FECLIP, que hoje é o EG, então tem uma história bem comprida. Estava quase aposentando se não fosse essa nova lei, né? E hoje eu trato a educação como com amor também, né? Igual a Zélia falou, que ser professor é amor. Hoje é por amor. Muita gente não quis ser professora, né? Não quis nem fazer o papel de professora para ensinar. Eu acho que é devido tanto que nós sofremos, tanto a questão financeira, falta de respeito por parte de alguns alunos. Então, assim, a gente sofre muito com isso. Então, para não fazer o papel, a pessoa não quis. Mas hoje a educação é bom. Vamos ver, cada dia a gente escolhe, a gente vê novas possibilidades, como nessa quarentena, quantos talentos nós vamos descobrir agora. E é isso. Obrigado, professora Valdelice, e logo em seguida a professora Zélia, por favor. Então, eu também vou ser bem rápida. Boa noite, né? O sol já se escondeu. Eu sou daquela que fiz magistério, foi a implantação do magistério do primeiro ano de 4 anos. E caí lá dentro do magistério. Mas dentro do magistério eu tive 2 professoras referência na minha escolha do curso superior. Ou seja, eu me espelhei muito. E eu tenho, assim, uma vontade de falar o nome dessas 2 professoras e vou citar. Eu cito todas as vezes que eu puder. Uma foi a Wanda Lúcia, e ela foi um marco, assim, quando a Wanda entrava para dar uma aula ali, eu lembro que a gente sentava por fila, e eu sempre competi para ficar na segunda carteira, porque eu amava. E era assim, era uma paixão, quando a Wanda ela ia para a sala de aula, daquela aula. E a segunda foi a dona Cleusa. E eu escolhi exatamente o curso de História, porque quando a dona Cleusa ela dava aquela aula de História, eu viajava ali. Eu viajava naquelas aulas. Então, eu já tinha certeza que quando eu ia terminar meu ensino médio, que era o magistério, eu ia ingressar com esse curso, no curso superior de História. E, após isso, eu, terminando o último curso, no último ano, prestei o concurso, nós tivemos oportunidade, passei, depois eu ingressei, tive que fazer pedagogia, porque eu trabalhei na inclusão, né? Muito tempo na minha área. Dentro da minha área, eu fiz uma especialização, não foi uma pós, mas na área de Libras, né? Eu trabalhei por 8 anos como intérprete de Libras, e ali foi uma paixão que eu descobri. Amo de paixão, e eu me identifiquei que a inclusão era um pedaço do meu coração, né?
dizendo assim. E, então, é como as nossas colegas aí falando, a educação, ela é sempre um pote. E ele está sempre transbordando assim com muitas águas limpas, né? Eu vejo assim. Então, tem aquele dia que você está acabada, eu sempre gostava de falar para meus alunos, nossa, hoje estou só a capa da gaita. E eles diziam, nossa, professor, então assim que é bom. Mas quando a gente termina um trabalho assim dessa natureza, aí vem aquela gratificação no coração da gente, né? Aquela bobagem de professor. E a gente se derrete aí e se renova. Então, eu gostaria só de ressalvar, quando a Merilene colocou alguns nomes, né, foram uma equipe que desenvolveu esse projeto. Foram toda a equipe de humanas. Nós tivemos alguma contribuiçãozinha, mas gostaria de externar aqui todos os nomes, né? A escola, ela demonstrou isso, assim, dessa liberdade, esse campo, assim, de união, de abraçar. Então, esse projeto ele se deu por causa dessa grande equipe que o colégio tem, né? Por grandes heróis que aí existem. Então, sou muito grata de estar fazendo parte dessa equipe hoje, assim, agradecida mesmo, tenho agradecido a Deus todos os dias. E feliz, eu sou feliz de ser professora, muito mesmo. Eu faço a minha função porque realmente eu gosto, eu tenho prazer assim de sair da minha casa e ir para a escola. Eu sempre alisto lá, quem me conhece, né? A gente fala, nossa, chegar na escola aqui a gente se renova. Então, é isso. É só gratidão mesmo. Obrigado, professora Valdelice. Então, professora Zélia. Bom, você é breve, viu, Caio? Professora Zélia Barbosa, professora de História, assim como tantos, né? Eu sou da FECLIP, assim como a Solange. Então, já era uma mulher casada, mãe de 2 filhas pequenas. Então, daí vocês perceberem que não fui eu quem escolhi a história, foi a história que me escolheu. E hoje, quem já foi meu aluno, quem já passou por mim, sabe que eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Porque eu tenho um hino, que é um hino da ditadura, que eu costumo trazer para a minha vida e levo para minhas aulas de história, filosofia, quando eu ministro, que é o hino, para não dizer que não falei das flores. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E eu levo isso para a minha vida, né? Eu sou militante política, e da militância política da minha juventude nasceu o desejo de fazer história, então, dentro das possibilidades. E hoje eu penso que eu faço com amor, né? Porque tudo que eu faço com amor. Porque se a gente não tiver amor à profissão, seja ela qual foi, no caso nosso, o meu caso é ser professora de história, né? Se eu não faço com amor, eu não ensino, porque eu passo a ser apenas uma transmissora do conhecimento e o conhecimento fica superficial. Então, eu vejo hoje, Zélia Barbosa, professora de História, que já fiz gestão pública, já fiz tantos outros cursos, né? Mas ser professora é a minha vida. Ser professora é a minha profissão. Ser professora é o que eu sei fazer de melhor, né? Então, essa sou eu. Obrigado. Tenente Coronel, conta essa história para a gente aí da segurança pública para a escola, para a educação. O senhor poderia fazer esse relato para a gente? Pois é, boa noite a todos. O áudio aí, estão todos me ouvindo? Bom, eu acho que não, tenho certeza, foi Deus que pôs isso na minha vida, para um novo momento na minha vida, em que eu estou quase no fim da carreira, né? Faltando aí 1 ano e 4 meses apenas para completar aí 30 anos sem nenhum dia de averbação de segurança pública. Então, Deus me colocou aqui para aprender com cada um dos senhores e senhoras, os professores e com os alunos, né? Aqui eu pude ver que realmente o aluno, que é o objetivo maior da educação,
ele precisa ser olhado com outros olhos, né? E aprendi também, eu já sabia, mas eu aqui externo, que o quão fã, o quão admirador, o tamanho, quanto eu respeito cada professor, porque eu tive que passar pela educação como aluno, né, para chegar aqui na minha profissão, onde hoje eu me encontro, enfim, e para chegar aqui eu passei por vários cursos, vários professores, e eu tenho um respeito enorme por cada um dos senhores e senhoras. Vocês são para mim, assim, pessoas que são pessoas, desculpe aí, são pessoas que não dá para substituir. Não tem como substituir o professor. Como substituir o professor, né? E eu admiro realmente. Na minha vida, no meu início de estudos, né, no ensino, quando eu estava terminando o ensino médio, quase fui professor, viu? Bom, mas eu não era tão digno assim de ser um professor, porque realmente é uma profissão de toda honra mesmo. Eu admiro vocês. E eu estou aqui tendo essa oportunidade de estar trabalhando com os senhores e senhoras, aprendendo, né? E isso tem me trazido um crescimento pessoal muito grande e que eu espero levar por toda a minha vida, né? E até gostaria de aproveitar que eu já estou falando, né? Agradecer a professora Merilene por ter atendido o convite de estar aqui, foi nossa tutora até agora o ano passado, 2019. Agradecer a presença da professora Silmara aí, nossa atual tutora. Quero dizer, está difícil aqui, me desculpe, gente. Perdão, só um minutinho. Deixa aí eu tirar esse negócio aqui. Bom, enfim, queria agradecer, então, a professora Merilene, como a nossa palestrante, nesse momento que estamos encerrando esse projeto essa semana, mas é um projeto em que ele deve perdurar, porque nós precisamos aí estar demonstrando e mostrando e levando o nosso aluno a estar conhecendo cada dia mais sobre as profissões, né? Quisera eu que muitos deles quisessem, né, como cada um dos senhores e senhoras estão hoje professores, né, e abraçaram a causa, estão aí ensinando, fazendo o melhor, vivendo um novo momento da evolução da educação, do progresso, em um momento difícil em que nós precisamos aprender para poder transmitir o conhecimento, né? Aprender a lidar com novas tecnologias, com novas ferramentas para transmitir o ensino. E eu quero parabenizar a equipe de humanas que foi, sem titubear, a professora Zélia escolheu, né, para poder dirigir, conduzir esse projeto. Quero parabenizar cada um, em especial aí, porque ficou maravilhoso o trabalho que os senhores e senhoras desenvolveram. As pessoas que foram trazidas aqui trouxeram com muita sabedoria os seus ensinamentos, as suas profissões. E uma coisa que eu particularmente observei em todos foi que eles disseram que o esforço pessoal também foi importante. O esforço pessoal em buscar o ensinamento, o aprendizado, em prestar atenção, em sentar na carteira da frente, né, para aprender com o professor. Isso
um perfil de cada pessoa. Se quer se sair bem, então tem que estudar, tem que se esforçar, o seu foco tem que ser buscado, tem que ser corrido atrás. Então, parabenizo cada um dos senhores e senhora, e com muita honra, é com muita honra que eu estou aqui hoje, na direção do Colégio Ariston Gomes, CEPMG Ariston Gomes da Silva. E, quiçá, daqui até o ano que vem, completando meus 30 anos, esteja por aqui. Se Deus der a oportunidade que nós possamos ficar mais, a gente fica. Mas, para mim, já foi uma honra estar aqui com cada um, aprendendo, porque eu estou aprendendo. Todo dia eu aprendo um pouquinho, né? Sobre o aluno, sobre o professor, sobre essa profissão que é muito honrada, que é muito digna, tá? E aqui eu encerro minhas palavras e vamos tocar para frente. Eu tenho certeza que muitas outras missões a educação tem para nós e vamos desenvolvê-las com a maior desenvoltura, com o maior apreço e com muita positividade. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado a todos. Então, muito obrigado pelas palavras. A gente vai... só deixando claro que não encerra aqui o projeto ainda, só encerra a parte das webconferências do projeto. Ainda seguimos com outras atividades ainda que nós vamos estar. Nós temos um grupo do WhatsApp, no qual a gente conversa com os alunos, e nós temos o blog, uma plataforma na qual a gente deixa registrado tudo ali. Professora Miriam, a gente agradece muito a senhora ter franqueado esse espaço, né, para a gente colocar um pouco a nossa história, que também tem a ver com a história da senhora, profissionalmente falando, e da formação. E a gente, então, devolve a palavra para a senhora para os agradecimentos finais, e com isso a gente encerra essa conferência, ok? Agradecendo a presença de todos aqui. Marcelo Henrique aí firme e forte, né, até o final, até o último momento. Obrigado pela sua presença. E aí eu devolvo a palavra para a professora Merilene, com os agradecimentos e despedida, para a gente, então, encerrar. Ok? Professora Merilene, a senhora está mutada. Ainda está desligado o seu microfone, professora. Agora sim, funcionou. Não, ainda não funcionou, professora. Está desligada ainda. Agora vai funcionar, pelo jeito. Não, ainda não funcionou, desculpa. Nós estamos verificando um problema técnico com a professora Merilene no áudio. Acho que ela vai dar certo. A Mara está lá do lado dela, a Mara é expert nisso também. Não, ainda não funcionou, professora. Eu acredito que seja o microfone mesmo que está com problema, porque no sistema tá ligado. Não, acho que a gente vai desistir dessa parte, professora. A gente agradece, então, a presença de todos, professora Merilene, que nos atendeu aqui. Obrigado. Então, gente, foi um prazer estar todos aqui presentes, e a gente, então, vamos nas próximas atividades do projeto, vocês serão informados, ok? Aqui eu não funcionei do lado errado. Agora funcionou. É porque a pessoa aqui não clicou no lugar certo. Funcionou agora, Caio? Agora funcionou. Então, agora eu me despeço, embora o pessoal já está saindo, né? Mas foi um prazer, uma honra. Foi honra mesmo, tá? Porque não é minha praia fazer palestra.
mas a gente aceita os desafios da vida, né? E vai. Obrigada. Foi ótimo. Uma boa noite a todos. Eu tinha que clicar no de cima.